das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, uma grande alegria poder estar com vocês nesta live. Nós, como Instituto, temos um desejo imenso de levar a misericórdia ao seu coração, fazer com que você faça essa experiência do grande amor de Deus. E eu sou Madre Rosa da Cruz, do Instituto das Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia. Eu quero fazer um caminho com você. E nós temos uma proposta bem especial. Termos encontros marcados semanais, olha que bacana, encontros semanais onde nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus. A experiência que nós podemos ter com esse Deus que nos ama tanto. O que nos impede de amá-lo mais, o que nos impede de fazer essa experiência. Eu quero, junto com você, buscar lá nas entranhas da Palavra de Deus, pelo Diário de Santa Faustina, tentando encontrar aquilo que na nossa vivência pode nos atrapalhar a dar passos muito expressivos no encontro com Deus. E hoje, junto com você, quero descobrir e desvendar esse amor que Deus tem por nós. Então, o que seria misericórdia? Nós falamos tanto e sabemos que quando tocamos nesse assunto da misericórdia, às vezes nós pensamos que misericórdia é aquela atitude de alguém que passa a mão na cabeça. Quando falamos, e já ouvimos a expressão, talvez você também tenha ouvido, Deus é misericordioso, Deus é muito bom. É como se fosse um movimento em que me é tudo possível, tudo me é permitido, porque Deus me perdoa. Porém, tem algo muito errado nisso, tem algo bem perigoso nessa fala. Quando nós olhamos para esse Deus que é misericordioso, que é a pura misericórdia, é isso que a palavra nos revela, é isso que no Diário de Santa Faustina nós ouvimos, nós entendemos que essa misericórdia, ela não é dissonante, ela não destoa de quem é o próprio Deus. Deus, ele é bondoso, mas Deus também é justo. Deus é paciente, Deus é benévolo. Deus, ele tem todas as características. A maior delas é a misericórdia. É impossível nós olharmos para a misericórdia sem olhar para a justiça. Significa que esse ato compassivo, essa compaixão que Deus tem por nós, também deriva da justiça. Ou seja, todo o perdão que Deus nos dá, ele vai dar com uma condição. E essa condição é que nós olhemos para nós mesmos e nos reconheçamos necessitados da misericórdia. A palavra de Deus já nos diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Sim, mas como eu posso conceber um lugar, uma pessoa, uma alma que viva no pecado e junto com este pecado exista a graça? É impossível. Por isso, quando eu olho para uma alma e vejo o pecado inserido nela, o processo que a alma precisa fazer é desvencilhar-se do pecado. Mas é impossível sair de uma situação de pecado, de trevas, sozinho. E aí vem a mão poderosa de Deus a nos ajudar. Como naquela passagem de São Pedro, quando nós vimos São Pedro desejoso de andar sobre as águas, muito corajoso, até dizendo, Senhor, se és tu mesmo, então que eu caminhe, que eu vá até o encontro do Senhor. E aí, em um determinado momento, ele conseguiu pisar sobre as águas, ele pisou, ele andou sobre as águas. Mas, percebendo o movimento do vento, aquilo abalou o coração de Pedro e ele afundou. E a palavra fala que imediatamente o Senhor, diante do pedido de socorro de São Pedro, Jesus estende a mão para salvá-lo. Aqui está um segredo para se viver a misericórdia. Nós clamarmos a Deus por misericórdia. Nós entendermos que nós estamos necessitados dela. É impossível encontrar-se com Deus se não for por via da misericórdia. É o maior atributo do seu coração, ou seja, a maior qualidade de Deus. A justiça, sim, existe, mas ela é maior, a misericórdia é maior do que a própria justiça. Por isso, quando nós olhamos
para Deus e olhamos para nós, nós vemos um abismo. Ele perfeitíssimo, Ele santo dos santos. E olhamos para nós, que meu Deus do céu, tentamos fazer um propósito, tentamos fazer uma boa intenção. Quando amanhecemos, chega na metade do dia, talvez até esqueci do que eu tinha me comprometido. Chega na metade do dia, ou foi muito difícil, tive dificuldades e abandono. Ou seja, muitos de nós tentamos e queremos ser bons, nos esforçamos com real intenção, mas não conseguimos. Percebe? Deus é perfeito, nós não. Então tem uma distância imensa entre quem Ele é e quem nós somos. A misericórdia é este abismo que preenche essa lacuna. A misericórdia é o abismo que une a grandeza de Deus com a miséria do nosso coração. Ele veio a nós. Jesus já veio a nós. Ele já se mostrou esse Deus misericordioso que está conosco. A morte dele na cruz nos leva a essa experiência perfeita. Por isso hoje eu quero que você deixe que o seu coração seja envolvido por ela. Porque nós precisamos nos perguntar, ok, Madre, tudo bem, Deus é assim, e eu sou miséria, a misericórdia preenche. Mas na vida real, no meu cotidiano, como é que funciona a misericórdia? Como é que ela se transparece, ela está no meu dia a dia? Poxa, se Deus é plena misericórdia, e aí? Como é que eu faço essa experiência? Como é que eu vivo isso? Pois é isso que muda a sua vida, como mudou a minha vida. No dia a dia, nós podemos sim fazer experiência desse Deus. Para iniciar o processo desse encontro com Deus, primeiro precisamos sim da graça. É impossível nós termos uma experiência de Jesus sem termos uma experiência da graça de Deus. A alma que está em estado de pecado, que está muito longe do coração de Deus, nós chamamos pecado mortal aquela alma que está em uma situação de inimizade com Deus, ou seja, voluntariamente decidiu fazer algo que não agrada a Deus. Essa alma, infelizmente, ela tem uma dificuldade muito grande de rezar, de se aproximar de Deus, de manter uma constância na vida espiritual, porque ela tem uma lacuna não preenchida. Jesus já nos deu o grande presente, que é a confissão. Jesus é o médico dos médicos e ele veio para quem está doente. Para que um médico, se eu não acho que eu estou doente? Se eu não posso dizer que feridas eu tenho, como eu vou ao médico, sento na frente dele, vou falar o quê? Ele espera que eu vá dizendo, vá apontando as minhas dores, as minhas chagas, os meus males, para que ele possa me ajudar. Nós temos o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que é o grande presente da misericórdia que o Senhor nos deu. E é por ele que nós precisamos começar. É miraculoso quando almas que realmente desejam mudar de vida descobrem a beleza de fazer a experiência da confissão sacramental. E eu quero convidar você a pensar e rezar sobre isso, meditar sobre isso, e ouvindo o que eu digo agora, você possa fazer a sua experiência pessoal de uma confissão, talvez que há muito tempo você não tenha feito, ou de uma confissão que você precisa renovar. A misericórdia, ela chega àquele que pede o perdão, que suplica, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, vem ao meu encontro. E assim, quando nós vamos em direção ao sacerdote, com a verdadeira contrição, ali nós estamos colocando aos pés de Jesus todas as nossas chagas e as nossas dores. A confissão precisa acontecer com o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Tendo confessado, recebemos essa absolvição. Nesse momento, a graça do encontro já começa a se manifestar. Deus quer dar a paz ao seu coração, Deus quer devolver a alegria ao seu coração. E tudo isso é possível pela graça da misericórdia de Deus. Jesus, ele se manifesta
da Santa Faustina do Santíssimo Sacramento, que é tida hoje na Igreja como secretária da Misericórdia. Foi a partir dela, dos encontros que ela teve com Jesus, que nós descobrimos muitas graças. Ele mesmo falando, explicando para ela, ensinando. Ele pediu a festa da misericórdia, que é o primeiro domingo depois da Páscoa. Ele mesmo pediu que nós rezássemos o terço da misericórdia. E até mesmo, olha que interessante, o terço da misericórdia, que você pode depois procurar aqui no nosso canal, nós vamos colocar o terço para você rezar conosco. Você pode rezá-lo sempre, em todas as situações, mas sim, 3 horas da tarde, o horário que Jesus pediu para que nós rezássemos o terço. Por quê? Porque é a hora em que ele morreu na cruz. Aí nós entendemos, ali nasceu a misericórdia. No Evangelho de João, Jesus, ele no momento da sua morte, ele é transpassado. E João, que estava aos pés da cruz testemunhando aquele momento, ele diz: eu vi, eu sou testemunha de que saiu do peito do Senhor sangue e água, distintamente. O Senhor deu tudo para nós. Até a última gota do seu corpo, a última gota do seu sangue e água do seu corpo, ele deu para nós. E aí percebam, é imensa, é insondável, como diz Santa Faustina, o tamanho da misericórdia de Deus. Não tem como calcular, porque ele, sendo o grande Senhor que ele é, o Deus Altíssimo, ele se humilhou como homem. Mas depois ele ainda não se contentou em ser um simples homem. Ele se tornou um bandido, um malfeitor, um maldito, porque aquele que morria numa cruz romana era considerado um maldito. E ainda mais, ele não se contentou em humilhar-se até a cruz. Ele ainda hoje está escondido num pedaço de pão, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Jesus é a misericórdia porque ele de fato se rebaixou. Ele se inclinou à nossa miséria. Ele é isso. E meu querido, é para você e para mim que ele fez. É para a nossa salvação que o Senhor se inclinou dessa maneira. É para que nós pudéssemos experimentar uma vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Foi para isso que ele se rebaixou desta maneira. Santa Faustina, no início do seu diário, ela diz assim: ó amor eterno, mandais pintar a vossa santa imagem, e nos desvendais a fonte da misericórdia inconcebível. Abençoais quem se aproxima dos vossos raios, e a alma negra se tornará branca como a neve. Ó doce Jesus, aqui fundastes o trono da vossa misericórdia, para alegrar e ajudar o homem pecador. Do coração aberto, como de uma fonte límpida, flui o consolo para a alma e o coração contrito. É neste quadro da misericórdia que o próprio Jesus pediu lá no dia 22 de fevereiro de 1931. Nesta data ele pediu para Santa Faustina pintar o quadro. Para quê? Para que ali fosse o trono da misericórdia. Nós temos testemunhos de inúmeros milagres. Se você sabe, conhece o quadro da misericórdia, coloca aqui nos comentários. Se você conhece, se você tem em casa. Jesus, ele pede para que nós tenhamos o quadro da misericórdia em casa. Se você tem, diz aqui que você tem. E quem não tem ainda, pode comentar também conosco. Ele pediu para pintar, e assim, nós olhando para a sua imagem, ele ressuscitado, glorioso, vitorioso, com sangue e água distintamente saindo do seu peito. É nesse quadro que nós encontramos o trono da misericórdia. A fala de Santa Faustina é justamente essa: abençoais os que se aproximam dos vossos raios, e a alma negra se tornará branca como a neve. Eu não sei se você se sente assim, com o coração pesado, com aquela indignidade, até mesmo sentimento e sensação de estar sujo, de estar impuro. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que entram na igreja e elas se sentem indignas de entrar, de estar ali, até vocacionadas que se aproximam de nós e dizem: eu não me sinto digna da vocação. Como essa palavra é forte. São homens, mulheres, jovens que não se sentem
dignos de se aproximar de Deus. Mas é por isso, querido, que o trono da misericórdia foi estabelecido. Jesus quer que todas as almas sejam atraídas pelo seu coração misericordioso. Ele chama essas almas para isso, para estarem com Ele. A imagem é de acolhimento. Não importa se a sua alma está assim, negra, ela pode tornar-se branca como a neve. Basta querer. E que lindo, é simples assim. Basta pedir. Basta dizer: Senhor, socorre-me. Repetindo o que São Pedro disse: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E a palavra diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão. Então, se você tem esse desejo e sente assim, não perca tempo. Peça a Jesus. Seja muito honesto com Ele, muito sincero, muito verdadeiro. O segredo de uma vida de oração é essa honestidade da alma. Deus sabe da tua miséria. Deus sabe da minha miséria. Ele sabe que nós somos incapazes. E se Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, é óbvio que Ele não está cobrando ou exigindo coisas maiores. Nós é que fazemos isso. Nós exigimos coisas e nós colocamos expectativas em cima de nós, maiores do que o próprio Deus tem para conosco, porque Ele nos conhece. Ele olha para mim e para você como seus filhinhos queridos, como aquela criança pequena de 3, 4 anos que quer ajudar o pai ou a mãe, talvez. Pega uma vassoura e, ao invés de juntar a sujeira, espalha mais ainda. E o pai e a mãe olham felizes porque aquela criança quer estar junto, quer ser útil. Acaba fazendo um atrapalho, mas o pai e a mãe se alegram. Deus nos olha assim. Deus nos vê dessa maneira. Preciso dizer a você também: o maior atributo de Deus é a misericórdia. A maior fúria do demônio é contra a misericórdia. Saibam disso. O que o inimigo de Deus quer fazer conosco é tirar essa capacidade de olhar e entender Deus como misericórdia. Nós percebemos isso com muita clareza. Como o mundo, como as palavras, as situações, como o inimigo de Deus usa para que nós não nos sintamos amados e acolhidos por Deus. E esse é o grande ataque que o inimigo faz. Saiba disso, porque às vezes a nossa cabeça está estruturada nesses pensamentos de que eu não sou digno de ser amado, de que eu errei demais, eu não posso pedir perdão. Eu não vou me confessar, eu não vou procurar no sacerdote, eu não vou procurar ajuda, eu não sou digno disso. Eu não vou rezar. Quantos disseram: eu fiquei com vergonha de rezar porque eu fiz algo muito ruim? Meu Deus, é o contrário. Quando nós caímos, é nesse momento que nós somos chamados a falar com Deus. Não importa se é entre lágrimas. O Senhor nos chama e pede: fala comigo. Que nenhum pecador tenha medo de aproximar-se do trono da minha misericórdia. Ele fala no diário. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar, de falar com Ele. A questão não é como Deus me vê. Me permita ser bem honesta aqui. A questão é como eu me vejo. Muitas vezes nós nos condenamos antes de Deus nos condenar. E quando Deus nos absolve, nós não nos damos essa absolvição. Nós nos condenamos. E muitas vezes nos afastamos de Deus por engano do demônio, por movimentos do inimigo, para que nós nos posicionemos dessa maneira, neste grau de indignidade. A misericórdia, ela é um grande exorcismo que é colocado diante de nós, para que estes males saiam. Toda vez que você juntar as suas mãos e disser a ejaculatória que está nos pés de Jesus, que o próprio Jesus pediu para escrever. No diário, Santa Faustina, ela falou para Jesus, Jesus disse para ela: minha filha, pinte e escreva nos pés do quadro: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina disse: não, Jesus, por que não? Jesus, Rei da Misericórdia. Jesus, ele disse para Santa Faustina, tão doce, tão delicado, ele fala assim:
Minha filha, sim, eu sou o Rei da Misericórdia, mas escreva: Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque o quadro é o instrumento do exorcismo nas nossas vidas. A imagem em si, ela compõe a graça derramada. Quem está debaixo dos raios da misericórdia terá sua alma branca como a neve. E o segredo para aproximar-se é essa simples frase: Jesus, eu confio em vós. Quando nós dizemos essa ejaculatória, Jesus, eu confio em vós, eu estou entregando nas mãos do meu Deus, nas mãos de Jesus, todas as realidades humanas, espirituais, psicológicas, problemas. Não importa o que seja, aquilo que eu talvez pense ter domínio, mas as tantas outras coisas que eu não tenho domínio, que acontecem na minha vida, eu acabo apenas vivenciando, sofrendo, enfim. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu creio que o Senhor está no comando da minha história. Jesus, eu creio que o Senhor pode todas as coisas e para o Senhor nada é impossível. Jesus, eu confio em vós. Ou seja, toda a carga, demanda, todas as realidades, eu deposito nos braços do meu Deus. Percebem? Isso não é só um sentimento. Porque quando nós pensamos, nossa pequenez, o que é misericórdia, nós pensamos uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa. Ela é uma pessoa boa, com compaixão, que ajuda, de vez em quando dá esmola, olha para as pessoas com caridade. Mas isso é pouco diante do que é realmente misericórdia. Ele quer cuidar de nós. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Um Pai que simplesmente ama. E como a parábola do filho pródigo, um pai que está à varanda esperando que o seu filho retorne. Esse pai que está ali esperando o retorno do filho, a parábola deixa muito claro, ele não vai atrás do filho. Porque a misericórdia, o amor de Deus, ele respeita a minha e a sua liberdade. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, te dá livre-arbítrio para ir e vir. Se você quiser Deus, amém, tudo bem, amém, vem para cá. Se você não quiser, Deus não te obrigará. Ah, mas um coração do pai que sabe o que é melhor para o filho, ele fica inquieto. Se você é pai e mãe e viveu uma realidade parecida, fala aqui conosco, porque pai e mãe tem isso, não é? Um coração que ele fica inquieto, percebe que o filho está fazendo coisas, está engrenando por decisões que não parecem muito boas, aquela inquietação vem. Isso é o quê? É amor. É amor, simples assim. E se eu olho para a realidade de um filho que aparenta tomar decisões erradas e fico de braços cruzados, esse pai e essa mãe, eles se posicionam em estado de indiferença. Jesus não é indiferente. Nosso Deus não é indiferente a nós. Pelo contrário, ele se interessa em todos os detalhes, em tudo o que nós fazemos. Ele tem um interesse amorosíssimo por nós. Mas ele deixará você tomar as decisões na sua liberdade. Quando nós dizemos, Jesus, eu confio em vós, eu estou dando, inclusive, a minha liberdade para que o Senhor oriente. Sim, eu dou a minha liberdade porque eu posso ir para a direita, para a esquerda, tomar as decisões que eu quiser. Sim, posso. Mas eu não sei o que é melhor para mim. Então eu digo, Jesus, eu confio em vós. Então que essa decisão venha no meu coração. Que o Senhor desperte na minha alma, na minha inteligência, o entendimento do que é melhor para mim. Ah, que riqueza! Jesus, eu confio em vós. Esse será um instrumento do milagre na sua vida, tenho certeza. Nas maiores dificuldades, repita essa ejaculatória. Nos momentos difíceis, repita essa ejaculatória. Ao acordar, diga, Jesus, eu confio em vós. Assim você vai atrair. E esse abismo que separa a nossa miséria da grandeza de Deus será preenchido da belíssima, riquíssima, insondável misericórdia de Deus. Queridos,
é essa experiência que nós, irmãs servas adoradoras da misericórdia, queremos levar a você. E nós estamos usando todos os caminhos que nós temos nas nossas mãos. E queremos usar também este caminho. Eu quero, junto com as minhas irmãs, entrar na sua casa. E você é livre para deixar que nós entremos ou não. Mas nós queremos pedir licença para entrar na sua casa e apresentar essa última tábua de salvação, que é a misericórdia. Nós queremos apresentar esse instrumento riquíssimo e poderoso de exorcismo. Nós queremos apresentar para você esse instrumento que pode e vai devolver a paz e a alegria ao seu coração. Nós queremos entregar nas tuas mãos este instrumento que ele tem o poder de devolver a alegria, de dar sentido à vida, que é a misericórdia de Deus. Por isso nós queremos marcar encontros com você. Todas as semanas teremos as nossas lives, os nossos encontros, para que essa misericórdia chegue à sua casa, ao seu coração.